Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Rafaela Ballerini e hoje nós vamos bater um papinho sobre HTML, CSS, são linguagens de programação? Essa é uma questão bastante polêmica porque gera muita discussão, né? A galera às vezes fala, olha, tô aqui programando HTML, e aí a galera vem e repete, não, mas HTML não é linguagem de programação, você está errado, está errada, que coisa horrorosa, você não é programador. E aí entra toda essa discussão de, poxa, será que essas linguagens, né, HTML e CSS são de programação ou não? E pra gente começar a compreender essa resposta, a gente tem que ir lá no significado inicial das palavras. Vamos pegar primeiramente o HTML. HTML é Hypertext Markup Language. Traduzindo para o português é linguagem de marcação de hipertexto. Ou seja, o próprio nome do HTML já dá uma dica do que ele é. Ele é uma linguagem de marcação. Tá, mas o que seria linguagem de marcação? É uma linguagem usada literalmente para você marcar os elementos que estão ali. Então você vai com o HTML e dizer, olha, eu vou marcar isso aqui como um parágrafo, eu vou marcar isso aqui, ó, como imagem, eu vou marcar isso aqui como um título, um heading. E é basicamente para isso que a gente utiliza. A gente coloca com HTML as classes pra gente poder depois estilizar, a gente consegue também colocar texto alternativo, mas a gente não consegue fazer algumas coisas que para ser uma linguagem de programação, para ser considerada uma linguagem de programação, seria um pouco necessário. E óbvio que a gente vai pegar como exemplo o JavaScript, né, que é a linguagem de programação que a gente utiliza no front-end em conjunto com o HTML e com o CSS. Por exemplo, com o JavaScript a gente consegue o quê? Fazer cálculos. Com HTML a gente consegue? Não, a gente não consegue pegar e jogar ali, ó, div mais div igual a 2, entendeu? Não é assim que funciona o HTML. A gente também não consegue mudar o fluxo de execução, não consegue trocar valores na memória, né? Então a gente conseguir criar algumas variáveis pra gente conseguir alterar e brincar com elas. E não é uma linguagem dinâmica. E foi justamente pela necessidade de ter uma linguagem de programação no front-end que ia dar mais dinamicidade pra página, além lá do que o HTML botava pra gente, que é apenas o texto que a gente coloca ali na tag P. O JavaScript veio pra solucionar isso, então se o HTML já fizesse isso, não ia ter por que a gente utilizar o JavaScript, entendeu? Se ainda não ficou claro algum conceito relacionado com o HTML, eu recomendo muito que você veja esse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui na tagzinha, que eu explico realmente como que ele funciona, o que são essas tal de tags que eu tô falando aqui, explicando pra vocês, mas é basicamente por isso que não é considerado uma linguagem de programação. E CSS? CSS, o nome é Cascading Style Sheets, folhas de estilo em cascata, e talvez isso não dê aquele nome que nem ali a linguagem de marcação do HTML dava pra gente, mas essa parte dos estilos é bem claro pra gente que o CSS, ele não é exatamente uma linguagem de programação também. No CSS você até consegue criar algumas variáveis, quando você quer colocar ali uma cor, por exemplo, para poder colocar em várias partes do seu código do CSS, mas ele não acaba fazendo o papel de uma linguagem de programação como o JavaScript, por exemplo, porque ele não dá dinamicidade nenhuma pra página, a gente não consegue também fazer cálculo com CSS, fazer basicamente nada que a gente precisa com as linguagens de programação. Mas, obviamente, ele serve especificamente para a gente conseguir estilizar os elementos que a gente marcou lá com o HTML. Então, cada linguagem, seja de marcação, estilização ou programação, tem a sua necessidade de existir para poder estar compondo aí toda a nossa página. Não dá para dizer, porque não é linguagem de programação, então não vale a pena aprender, ou não é legal, ou é muito fácil, ou é, sabe, coisas desse tipo que não fazem sentido, porque quem sabe o que é estudar CSS de verdade, sabe que não é nada fácil. Mas tem aí uma nomenclatura que eu acho que é interessante a gente sempre utilizar quando se trata disso. Por exemplo, você vai lá e fala, estou aqui aprendendo a linguagem de programação HTML ou a linguagem de programação CSS. Você tá pedindo pra alguém ir ali no seu post e comentar, poxa, isso daí não é linguagem de programação. Porque realmente você tá ali declarando a linguagem de programação. De fato, não é. Agora, por
por exemplo, você coloca ali, faz um post bonitinho, estou aprendendo a programar, hoje o que eu aprendi foi HTML. Eu acho que até o meu título do vídeo de HTML é algo parecido, do tipo, inicie em programação, sabe? E você não tá literalmente falando que aquela linguagem é de programação, você está só, tipo assim, a galera que tá aprendendo HTML e CSS não vai ficar com isso pro resto da vida, então ela tá sim iniciando em programação, entendeu? Não tem problema você falar, tô começando a programar, sabe? Pra mim, eu não vejo por que julgar dessa forma. Obviamente, existem pessoas que julgam pra caramba, vai ter gente que vai levar isso muito mais a sério. Eu acho que às vezes a gente só erra de falar mesmo, a gente até sabe que não é, mas fala por mania da gente tá falando de ser código, então a gente programa. Agora, por exemplo, você pode sim codificar HTML, você pode codificar CSS, porque são códigos, são linguagens, né? A gente pode falar dessa forma também. É só a parte da programação e programar que é um pouquinho assim, mas cara, sinceramente, eu acho que tem tanta coisa pra gente ficar implicando com as pessoas. Normalmente, quem não sabe disso, quem não tem esse conhecimento de que são coisas diferentes, quem tá iniciando, não precisa dessa barreira inicial, não precisa desse tipo de julgamento, entendeu? Eu acho que é legal a gente sempre explicar. Eu tô aqui, inclusive, explicando, mas jamais arrumar briga por causa disso, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou deixar aqui na descrição um link que eu achei muito legal explicando também um pouquinho mais sobre isso. Ele fala sobre o que é uma linguagem de programação Turing Complete, o que não é, o porquê que tem gente que leva isso em conta na hora de decidir se é uma linguagem de programação ou não. São coisas um pouquinho mais técnicas. Pra vocês darem uma lida, eu recomendo. Eu li, eu achei isso incrível. Vocês podem ler aqui na descrição. Podem concordar, podem discordar, o que vocês acharem melhor. Mas a verdade é que no fim das contas, independente do que você chama, você tem que saber programar, você tem que saber... Acabei de falar programar. Você tem que saber codificar, você tem que saber utilizar essas tecnologias, que é muito mais importante do que de fato, não, é linguagem de programação, não é, entendeu? Vamos aprender e aí com o tempo a gente vai pegando tirando essa mania de falar que é linguagem de programação, que tem uma hora que não dá mais, né, pessoal? A gente já se toca. E é isso, o vídeo de hoje foi um pouquinho mais curtinho, foi mais um bate-papo aqui, porque eu acho que é uma questão que muita gente veio me perguntar lá na caixinha de pergunta no Instagram. E, obviamente, se você quiser deixar a sua opinião aqui nos comentários, né, trazer alguma outra informação, alguma outra curiosidade sobre o assunto, vai ser muito legal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!